Eu confesso que eu não sabia o que exatamente iria estar falando aqui, mas o Senhor, Ele sabe a hora certa e o momento certo para tudo. E a nossa vida tem que ser uma realidade vivida no Senhor, né? Então, quando foi 2 dias atrás, eu falei: "O Senhor tem a resposta". E o Senhor, Ele trouxe uma resposta. E a resposta eu fiquei muito surpresa, porque a resposta veio exatamente no Salmo de número 91. Eu falei: "Jesus, é da realidade que nós estamos vivendo, lembra bem disso, tá bom?". Então eu creio assim, tudo aquilo que nós vivemos, nós precisamos pregar a verdade daquilo que nós vivemos, né. Salmo de número 91 é um salmo muito conhecido, um salmo com promessa, um salmo de proteção, muito usado também, né, um salmo para campanhas, é um salmo maravilhoso. E eu quero estar compartilhando, um pouco deste salmo aqui com os irmãos, amém? Salmo de número 91. Diz assim: o meu título aqui na Bíblia está falando sobre a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei. Poloei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. Queridos, o que habita no esconderijo do Altíssimo, nós vamos comentar alguns versículos aqui dentro do possível e daquilo que o Espírito Santo colocar também aqui nesse momento, para que eu possa estar passando as palavras. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O que habita? Quem habita no esconderijo do Altíssimo? O que é esconder nesse esconderijo? Não é esconder de um modo fisicamente falando, mas é esconder espiritualmente. Quando você se esconde nesse esconderijo, você está escondido e o Onipotente, ele pode todas as coisas. Não há nada que Deus não possa, não há perigo, não há problema, não há situação, não há nada. Então, quando nós nos escondemos na sombra dele, nós podemos fazer o quê? Descansar, porque nós descansamos naquele que tudo pode. Aquilo que tudo pode. Eu não sei como é que está a condição da sua vida hoje, eu não sei se você está vivendo um momento que só ele pode trazer o alívio para a sua vida, mas o convite é para você esconder, esconder.
esconder no esconderijo do Altíssimo. E nesse esconderijo há uma sombra, há um refrigério, há uma paz, há um alívio para a sua alma, queridos. Lembra que eu falei, isso é espiritualmente você se esconder no esconderijo do Altíssimo. Nosso Deus é espírito. Você não vai procurar um lugar físico para você se esconder. Você não procura. Mas se pela fé você habitar, você vai encontrar descanso para sua alma também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, ou minha fortaleza, Deus meu em quem confio. É muito importante você fazer essa declaração sempre, sempre de confiança e declarar: Senhor, eu confio no Senhor. Senhor, eu confio no Senhor. Significa que, independente da experiência que você está vivendo neste momento ou que você vai passar, você tem que declarar. Você tem que declarar. Você tem que falar ao poder também nas tuas declarações. Você descansa, mas você precisa estar sempre fazendo essa declaração de confiança. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Tudo isso, queridos, pela fé. Pela fé, você precisa declarar essa confiança, pois Ele te livrará. Quando você reconhece essa confiança no Altíssimo, como eu disse, não basta só descansar no sentido de não falar nada, você participa desta ação do Onipotente, participa declarando, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, ele vai te livrar das armadilhas, ele vai te livrar do engano, ele livra você. É o cuidado que ele tem quando você habita nesse esconderijo. E louvado seja o nome do Senhor. Quantas experiências eu creio que você já viveu, que ele já te livrou. Mas eu te convido outra vez a meditar nesse esconderijo, na sombra do Onipotente. Amém? Da peste perniciosa. Ele te livrará desta peste, das doenças, ele vai te livrar de coisas destrutivas para teu corpo. Ele livra. Por quê? Porque você está escondido. E louvado seja o nome do Senhor, né? Cobriste-á com suas penas e sob suas asas estarás seguros. Isso faz uma referência a uma ave que cobre os seus filhotinhos, né, com as suas asas, e pode vir a chuva, pode vir um vento, pode vir o que for para trazer perigo, ela está cobrindo, ela está deixando também seguro. É mais uma promessa de segurança para quem está escondido no esconderijo do Altíssimo. Não te susterás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Queridos, com o Altíssimo, nós podemos descansar dia e noite. Dia e noite. A gente vive, sim, num mundo cruel. A gente vive onde ainda há as obras malignas, mas Jesus já destruiu todas estas obras. Então, você precisa continuar descansando o teu coração. Descansa, porque ele vai continuar te cobrindo, te protegendo, te livrando, seja de noite, seja de dia, né? Eu lembro que ontem eu ainda falei algo para meu filho, que ele está passando um tratamento, e ele falou, vou sair. E quando eu cheguei, tinha um garoto jovem, bicicleta, saindo, fumando. Então, a noite, ela é terrível para as coisas ruins também, mas pode acontecer também durante o dia, porque está falando nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então, epidemias, pandemias, coisas terríveis também, o Senhor vai livrar. E essas setas aqui, ó, nem da seta que voa de dia. Quantas setas, espiritualmente falando, o inimigo lança? Às vezes até dormindo mesmo, sonhando, você tem uma visão, é o inimigo tentando ainda ver se você, ainda assim, você vai
mudar, ainda dormindo, se você vai mudar a tua direção. Já pensou você dormir e ter uma visão e a tua direção muda? Queridos, quem está descansando no Senhor, até dormindo, não tem como o inimigo te enganar. Ele não tem poder para isso. Ele não tem poder. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque você está firme no Senhor. Porque você está descansando. E louvado seja o nome do Senhor. Cenários de guerras, querido. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. E louvado seja o nome do Senhor. O salmista, quantos cenários de guerra ele viveu? Quantas experiências de guerra ele experimentou? Nós também vivemos muitas guerras. Talvez a gente não esteja num país onde está uma guerra fisicamente, mas também há guerra espiritualmente falando. Há uma guerra no mundo espiritual. E ele tenta sim nos derrubar. Ele sempre vai tentar nos derrubar. Ele sempre vai tentar fazer a gente cair. Só que lembra mais uma vez, escondido no esconderijo do Altíssimo. Não saia desse esconderijo. Fica à sombra do Onipotente. Se você permanecer ali, tudo isso que está sendo dito neste salmo, você estará escondido, protegido, como uma ave que tem suas asas, que suas penas, que te cobre, que te protege, que deixa você seguro. Não tem por que temer. Isso aqui é palavra do Senhor, é palavra de escrituras sagradas. Por isso eu disse, um salmo muito usado, um salmo usado para trazer livramentos. Muitas das vezes, no oculto, nós não sabemos o que está acontecendo de fato. Esse salmo já foi usado, eu mesma já usei para cuidar de vidas que estavam com espírito de morte rodeando. Quando eu falo quantos muitos caíram, queridos, caíram por quê? Porque não buscaram a proteção de Deus, porque Deus protege, não tem como cair se tiver na proteção do Senhor. Eu me recordo que tinha uma jovem, ela tinha um espírito de morte. Eu falei, vamos fazer 7 dias dessa leitura, vamos também ler o Salmo 23 com voz audível. E ela que estava com aquele espírito, simplesmente esse espírito que estava rodeando esta vida sumiu da vida dela, porque o pensamento era: vou me lançar, eu vou me jogar na frente de um carro. Só que no momento que é feito essas declarações, espiritualmente você já está se escondendo, você já passa a habitar nesse esconderijo, e ele já começa a te proteger, a te livrar de todo o mal, de todo o perigo. E Deus livrou não só do mal, mas também do perigo, porque o mal era um espírito que rodeava. O perigo pode acontecer a qualquer momento. Um incêndio, como eu tive aqui em casa, no trânsito. E essa jovem, depois, naquela mesma semana, no decorrer desse tempo, um carro quase acertou ela. E ela já não queria mais se lançar na frente de um carro. E Deus livrou do mal e também desse perigo de um acidente. E louvado seja o nome do Senhor. Então, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Glória a Jesus. Deixa eu olhar que bonitinho o tempo. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. A impiedade, humanamente falando aqui, queridos, já não é mais no mundo espiritualmente falando, mas o homem ímpio. Deus também vai permitir que os justos poderão ver o castigo dos ímpios. Sabemos que há muita impiedade neste mundo, sabemos que tem homens que praticam também, mas um dia eles irá recompensá-los, o nosso Deus, com o juízo final. Com o juízo final. E nesse grande dia, aí sim, com os nossos olhos, nós poderemos também contemplar e ver o castigo que irá acontecer. É triste, mas é uma verdade. Que o Senhor possa ter de misericórdia de todo homem mau e ímpio que pratica a impiedade também. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo
que Deus me trouxe a resposta da minha realidade, da minha experiência, está aqui. Quando eu li, eu falei, uau, Senhor, é aqui. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Esse versículo de número 9, ele é muito parecido aqui com o versículo de número 2, porque o 2 diz: Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, minha fortaleza, Deus meu em quem confio. E o versículo 9 vai dizer: Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Esse é um reforço da ideia central deste salmo, porque ele é citado muito parecido com o versículo de número 2. E essa foi a resposta que o Senhor passou na minha realidade. Isso foi uma confirmação. Deus pode confirmar no teu coração as tuas declarações? Ele pode confirmar para teu coração as tuas declarações? Por que confirmar ao teu coração? Porque muitos podem murmurar, podem reclamar, podem enfraquecer na fé, diante da realidade que está sendo vivida. Só que é muito importante a declaração de estar escondido no Senhor. Eu confio no Senhor. Tu és o meu Altíssimo, tu és a minha morada, tu és o meu Deus, tu és o meu Pai. Declaração de confiança, de proteção. E louvado seja o nome do Senhor. Por que que eu estou falando isso? A nossa realidade. A nossa realidade, às vezes, é legal, mora na Suíça, uau, esse país aí parece que é muito bom, né? Queridos, nós somos cristãos. A nossa realidade de ser cristão, ela é igual para todos, no mundo inteiro. Nós todos vamos viver experiências a quais somente o Deus soberano poderá intervir ao nosso favor. Somente Ele. E nós, humanamente falando, nós não temos a mínima condição. Agora, todo o poder foi dado a Cristo Jesus, nos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada ao Cristo Jesus. O que prevaleceu? A morte. Somente Deus, Ele pode todas as coisas. A onipotência do Senhor, todas as coisas. E é coisa incrível, porque quando o Senhor me respondeu aqui, acreditem, as situações que nós vivemos pode trazer abatimento, cansaço mental, mas quando o Senhor reforça, ele reforçou essa declaração. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Aí ele declara: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Ele traz um descanso, uma paz, incrivelmente. É algo sobrenatural. Você passa a viver uma tranquilidade, porque na tua e na minha experiência, as setas, elas surgem. A gente já leu sobre essa palavra seta aqui também. Sim, mas o Senhor, ele permanece nos protegendo, porque nós estamos escondidos no Senhor. E louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Um versículo que é muito usado também, muitos declaram, é o versículo de número 11, queridos. O versículo 11 diz: Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Glória a Jesus. Os anjos, queridos, nós bem sabemos que eles trabalham ao nosso favor. Os anjos não permitem que nós venhamos tropeçar em alguma pedra. Às vezes nós não enxergamos as pedras de tropeço, mas Deus livra. Deus envia os seus anjos e arranca e não deixa. Às vezes, nós estamos indo por um caminho que não é o caminho que o Senhor quer que nós vamos. E aí ele pensa: meu anjo, te dou esta ordem, vai lá, porque vai tropeçar.
e eu não quero perder, não quero que machuque e não quero que caia. Porque você já caminhou num caminho, se tropeça numa pedra, vai machucar, vai cortar, vai sangrar, vai cair. E os anjos do Senhor, ele está trabalhando ao nosso favor, ao nosso favor, ao nosso favor. Nós não precisamos, muitos se enganam até, né, nesse entendimento sobre as questões dos anjos, mas os anjos estão sim, a ministério na terra, eles não podem viver aqui na terra muito tempo, por isso que eles vão e voltam o tempo todo, mas o nosso Deus, ele envia pelo menos um anjo para estar o tempo todo ao nosso redor, nos protegendo, nos cuidando, nos livrando dessas pedras de tropeço. Mas o Senhor, ele está conosco, porque ele está trabalhando a nosso favor. Em todo o tempo, ele está ao nosso favor. Bom, aqui diz no versículo 12: eles te sustentarão nas suas mãos. Glória a Jesus. Sustentarão nas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Significa que também o Senhor, ele cuida dos mínimos detalhes. Parece que não, queridos. Mas o nosso Deus, ele é detalhista. Ele cuida de cada um de nós, de cada um de nós. Eu agradeço o cuidado do Senhor, porque ele tem nos cuidado. Se você trazer à memória os cuidados que o Senhor tem tido na sua vida, você vai entender que a tua experiência, que a tua realidade que você está vivendo hoje, o Senhor tem cuidado. Não se esmoreça, não se enfraqueça. Cuide do teu coração. Deus espera o teu coração o tempo todo somente voltado para Ele. Ele cuida das suas emoções, Ele cuida de tudo, de tudo, de tudo. Não se limite à grandeza do nosso Deus, não se limite à soberania, o Altíssimo, não se limite. E louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Obviamente que ele está falando aqui já no espiritual, né? Ele está falando que nós teremos este poder, porque Deus também nos dá poder, espiritualmente falando. Nós temos o poder para poder pisar, caminhar, marchar. Aqui está falando essa declaração de autoridade. Ele também te reveste de autoridade de Cristo Jesus. Para quê? Para que a gente possa continuar caminhando e pisarás o leão e a áspide. A áspide é uma serpente enganadora, aquilo que vem para enganar também, aquilo que vem para tentar destruir. O Senhor nos dá poder, e louvado seja o nome do Senhor. A declaração linda e maravilhosa, muito maravilhosa. Acho que é um dos versículos também que é tão lindo, porque a mim se apegou com amor. Você se apegou a ele com amor? Que tamanho é o teu amor por ele? Você declara também, Deus, eu te amo. Você consegue, assim, espontaneamente no seu dia a dia, falar, Deus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Você consegue, dentro da tua realidade, dentro da tua experiência, você consegue? Você consegue? Será que Deus já sentiu que você se apegou a Ele de verdade? Mas de verdade mesmo? Você já se apegou a Ele? Já colou nele mesmo? Hum? É verdade essa declaração? É real? Porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe. Ele sabe se a nossa declaração está sendo dita com verdade. Não basta só declarar, tem que ser com verdade. Ai, Jesus, me dá graça. Ah, Senhor. É muito lindo esse versículo, gente. É muito lindo, porque a mim se apegou com amor, com amor. Ele te livrará, porque você se apegou a ele com amor. Como ele não vai te livrar? É impossível ele não te livrar. É impossível. Pode durar um pouco de tempo, mas ele te livra. Ele vai te livrar. Ele livra. Se apegue a ele com amor, queridos. Louvado seja o nome do Senhor.
Outro versículo maravilhoso. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificarei. Esse versículo é um versículo tão poderoso, porque nós invocamos o Senhor para esta live. Você invoca o Senhor aonde você realmente estiver precisando. Senhor, eu invoco, Senhor, por favor. Tem uns que falam, Jesus, chega aqui. Jesus, chega aqui. Invocar também, queridos. Invoca o nome dele, invoca, tá bom? Não sei qual é a tua intimidade que você tem com ele, mas invoca o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele vai dizer claramente: e eu responderei. Angústia, na sua angústia estarei com eles. Queridos, a nossa vida, sabemos que nós vivemos angústias. Não é uma declaração de que o fato de estarmos escondidos no esconderijo do Altíssimo, que nós não iremos viver as experiências de angústias, né? A alma angustiada. É tão bom quando vem um refrigério, né? É tão maravilhoso quando tem um bálsamo. Esses dias atrás eu estava declarando assim, eu tô como se estivesse num hotel. Ai, tá tão bom, tá tão bom, tá tão bom. De repente, assim, pá, mudou tudo. Eu falei, meu Deus, porque não volta de volta aquela coisa assim tão maravilhosa, tão tranquila, Jesus. Mas é isso, as nossas experiências no Senhor. Essas nossas experiências. Mas é grandioso, é poderoso, é maravilhoso. Aí vão dizer, você está maluca, você está maluco, você está doido? O que você está falando? Olha o que está passando, olha o que está vivendo. Entendam, queridos, a proteção do Senhor, as promessas do Deus Altíssimo para as nossas vidas. É algo grandioso, é algo assim poderoso, é algo que vai além, porque só vai entender este Salmo de número 91 quem habita. Quem habita, quem estiver ali, fazendo ele uma morada nele, consegue compreender. Mas quem não está, queridos, esquece, não vai entender. E você pode até querer compartilhar um pouco das suas experiências, mas se você compartilhar com a pessoa errada, não vai entender nada. E pior, você vai ouvir coisas que não faz parte das promessas do Senhor. Vigia, tá? Cuidado com quem você abre sua boca para contar a sua realidade, a sua experiência. Porque em vez de edificar, pode deixar você, teu coração, que é humano, em dúvida. Cuidado, cuidado mesmo. Fique firme na morada e no esconderijo do Deus Altíssimo, somente nele. E louvado seja o nome do Senhor por este salmo poderoso. Glória a Jesus. 48 já, Jesus amado. Vou correr agora, que eu tenho que correr mesmo. Passou rápido. Está acabando. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele. Livrar-o-ei e o glorificarei. Não é agora que ele vai te glorificar também o teu corpo físico, mas nós sabemos que o nome dele será glorificado através da minha vida e da sua vida. Glorificação pode vir também, porque se nós estamos na sombra do Onipotente, e o Onipotente que faz tudo conforme ele quer fazer, porque ele tem poder para todas as coisas, ali nós podemos glorificar o nome dele, porque ele vai livrá-lo, a nossa vida, vai resgatar de tudo. Agora, para finalizar, saciá-lo-ei com longevidade. Ele vai dar o quê? Vida longa para as nossas vidas. E o mais incrível, vai mostrar a salvação dele para as nossas. Jesus é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por este Salmo de número 91. Eu espero ter transmitido uma mensagem ao teu coração com alegria. E é obviamente que eu não preciso falar das minhas experiências, nem você, muitas vezes, das tuas, porque você sabe o que você está vivendo, tá bom? Agora o recado é: se apegue a ele com amor,
com amor de verdade. Declaração é importante, você está sempre declarando este amor para ele, para os homens, assim. Até pode ser na frente de um de outro, mas o teu coração totalmente para ele, tá? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero agradecer minha rica oportunidade. Foi maravilhoso aqui compartilhar esse Salmo de número 91 com alegria e com confiança nas promessas e na proteção do nosso Deus, o grande eu sou. Eu agradeço minha oportunidade.